De volta, falamos ao vivo do Parque da Expo Direto Cotrijal, podcast RTC, agora recebendo uma turma aqui para falar sobre um projeto. Já vamos saber mais, vamos aqui falar bastante, conversar um pouquinho com essa galera para falar sobre o projeto Gestores do Futuro, mas para começar eu quero apresentar os meus convidados hoje. Estão comigo o jovem Breno Seconello, associado da cooperativa Cotrijal. Ele é morador do município de Sertão, na região norte do estado. E ao lado dele estão o Everton Hartwig, associado da Camal Cotrijuc, lá de Ulha Negra, da região Pampa, ao lado das filhas, a Emily e a Evelyn, que vão conversar um pouquinho conosco hoje. Então temos duas regiões, distintas do estado. Conosco também a gerente de operações da CCGL, a Silvana Trindade, o zootecnista e assistente técnico de campo, o Guilherme Miller, o Dr. Aider Mota, que é coordenador de difusão. Vamos falar um pouquinho sobre esse programa, mas antes disso, se tu ainda não te inscreveu no canal da RTC e nos acompanha aí ao vivo em imagens pelo YouTube, já faz isso, nos segue também no Instagram, acompanha através do Facebook e, é claro, no Spotify da Rede Técnica Cooperativa, para acompanhar sempre todas as informações que a gente gera aí com essa turma da difusão, da pesquisa. E, Silvana, antes de te perguntar o que é esse projeto que a gente vai falar hoje, Gestores do Futuro, eu quero te dizer que ano passado, em 2024, nós estávamos também aqui na Expo Direto, lançando o podcast RTC, também com uma turma de jovens, falando sobre a importância de manter a juventude no campo, a importância da tecnologia para manter a juventude no campo. E hoje o podcast comemorando um ano desse projeto, recebendo vocês novamente aqui, mais uma vez vocês acreditando no projeto e lançando mais um projeto, dessa vez aqui no podcast. Exato. Bom dia a todos. Para nós é uma alegria estar aqui. A Janaína bem lembrou, que o ano passado nós estávamos aqui lançando o podcast da RTC e o Breno foi um dos nossos convidados naquele momento também para vir falar um pouquinho da tecnologia que nós estávamos começando, uma participação maior aí com jovens, com produtores, enfim. E hoje nós estamos aqui então para falar um pouquinho, para contar como que vem sendo construído esse programa Gestores do Futuro. Esse programa nasce de uma iniciativa que a CCGL tem de fazer com que os colaboradores participem ativamente dentro da empresa, sugerindo, propondo ideias. Então a CCGL tem um programa de alto desempenho, onde as equipes podem sugerir projetos, sejam eles de inovação, redução de custo ou de sustentabilidade. Então as equipes têm essa permissão de propor ideias, e as ideias que conseguem comprovar que tem viabilidade, que o projeto pode ser dado andamento e a empresa vai ter um benefício da proposta, então é aprovado para dar andamento. E esse programa então nasceu dessa iniciativa, proposto aí pela equipe da Difusão de Tecnologia, capitaneado e idealizado pelo Guilherme Rodrigues, que está aqui conosco, que é assistente técnico de campo. E ele convidou outros colegas aí para estarem junto nesse projeto. Então, eu vou deixar o Guilherme contar um pouquinho mais sobre os ATCs que fazem parte junto do programa. O programa começou o ano passado com um mapeamento no estado, com a participação desses técnicos que ele convidou para o projeto. E eles fizeram um diagnóstico inicial do programa, dessa etapa de sucessão, e apresentaram no final do ano de 2024. E em 2025 nós damos andamento para o nível 2, que é onde de fato começa uma amplitude maior do jovem participando do programa, e inicia aí com uma tríade de formação para o jovem. Então a ideia é nós formar uma turma aí de sucessores. Eu vou deixar para o Guilherme contar todas essas etapas aí da formação para nós. Então, nasce desse movimento que a CCGL tem internamente, e vem aí esse programa que nos entusiasma muito. Eu fiquei muito contente quando fui convidada para ser uma gestora madrinha do programa, e estar participando aí então nessa construção, porque é dessa forma que se constrói. A equipe
propõe a ideia e convida alguns gestores para amadrinhar, né, a ideia. E eu me sinto muito feliz, grata, e é o futuro, né? Negócio nenhum consegue se sustentar se não houver continuidade. Então, para o início, né, nasce dessa ideia. E aí, Guilherme, como que se desenrola o projeto? Perfeito. Bom dia a todos. A ideia surgiu justamente do nosso dia a dia no campo, né? O nosso dia a dia no campo é prestando assistência aos produtores, e a própria tecnologia, a própria plataforma Smartscope, ela veio para ficar, e a gente percebeu, né, que os jovens eles estavam começando a ficar à frente desse negócio, auxiliando então os seus pais. E inicialmente o nosso contato geralmente é com o proprietário, é com o dono da fazenda, mas esses jovens, esses filhos, né, futuros sucessores, eles já estão inseridos muitas vezes no processo operacional da fazenda, e me surgiu então esse insight, né, de nós começarmos então a nos aproximar, né, desses jovens de uma forma mais ampla, né, uma forma mais, digamos assim, onde a gente pudesse abraçar o maior número de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, surgiu, como a Silvana comentou, durante 2024, um mapeamento, né? Eu convidei alguns colegas de diferentes regiões, né? O ATC Nicolas, ATC Jaqueline, ATC Grace, para nós montarmos um diagnóstico para sentir qual era a demanda do campo, sentir qual é a demanda dos pais em relação à sucessão familiar, qual é a dor que eles sentem, né, em relação a esse assunto que hoje é muito falado e devemos colocar mais em prática, digamos assim, né? A sucessão é um assunto muito tocado em diversos tópicos, em diversos eventos, e poucas iniciativas realmente colocam algo em prática. Então a gente realizou esse mapeamento e aí surgiu essa ideia de fazer uma capacitação, né? Então surgiu o curso Gestores do Futuro. Ele vai ser um curso no formato online, tentando então abranger o maior número de jovens, por causa, né, de algumas dificuldades de deslocamento. A CCGL tem um território muito amplo no Rio Grande do Sul, né? Região de fronteira, região norte, região noroeste, região central. Então a nossa meta inicial era tentar conseguir 50 jovens, né, para fazer essa conversa online, e fico muito feliz que ontem já ultrapassamos a marca de 145 inscritos, né? Então, uma procura muito grande, e a ideia é essa, nós fazer essa capacitação técnica que nós já realizamos hoje com os proprietários, e começar então a inserir esse jovem, esse futuro sucessor, respondendo os porquês das recomendações que a difusão leva, né, das tecnologias que a pesquisa está encontrando, né, para eles começar a de fato entender o processo operacional, entender o processo de gestão, né? Por isso gestores do futuro, porque no futuro são eles que vão estar gerindo e fazendo toda a gestão dessas fazendas. Bom, e para nós hoje aqui é uma alegria estar então com os produtores aí, representando o Everton, representando o patriarca de uma família, né, que vem num processo, já viveu um processo de transição e está agora trazendo a terceira geração junto, o Breno também, que já é a geração aí do futuro, né, que já está nesse processo. É uma alegria para nós. E Everton, gostaria que você colocasse a tua visão, assim, de desafios que vocês já enfrentaram num processo de transição, a tua percepção, a tua história, e como você vem inserindo as meninas no negócio. Bom, vamos começar então. Bom dia a todos. Que nem a Silvana falou, né, a gente já vem na segunda geração da propriedade. Eu sou filho mais novo, filho caçula de uma família de quatro irmãos, a gente é. Então os outros todos casaram, saíram, né? No meu outro irmão eu tenho 13 anos de diferença. Fiquei mais em casa, né? Fiquei junto com meus pais, os outros casaram e foram trabalhar fora, não ficaram na propriedade.
Então aí, em 1999, eu tive uma oportunidade de sair do país e fazer um intercâmbio cultural. Eu tive no Canadá, 3 meses no Canadá, 3 meses no Uruguai, né, aonde eu não tenho faculdade, aonde, assim, ó, eu digo que foi a minha faculdade de vida, que eu tive comunicação com muita gente, a gente estava a 17 mil quilômetros de casa, a gente, como diz o ditado popular, a gente se desmamou obrigado, né? A gente se desmamou obrigado porque eu, na época, eu fiz meus 21 anos no Canadá, então eu lembro bem que a gente tinha os colegas, a gente no grupo era 40 jovens, né, 20 da América do Norte e 20 da América do Sul. A gente foi cobaia de um programa de intercâmbio na época, que foi repassado para a Emater. Então a gente foi para esse programa, assim, ó, eu e uma segunda prima minha, a gente foi lá junto com 18 uruguaios. E a gente foi para a América do Norte, foi para a cidade de Maple Creek, um estado lá de Saskatchewan, e a 17 mil quilômetros de casa, 3 meses, sem a família. E na época não tinha isso aqui, que hoje a gente está longe, mas está perto, né? A gente tinha que escrever carta ou ligar, a ligação era muito cara. Então assim, ó, foi minha faculdade. Essa foi minha faculdade. E retornando, então, aí depois a gente morando 3 meses no Uruguai, também a mesma turma, um intercâmbio muito bom, né? E deu sequência depois por vários anos. E a gente tem uma boa amizade com o pessoal do Uruguai, visitei várias propriedades lá, tive oportunidade de conhecer bastante gente, bastante tambos. E retornando para a propriedade, isso eu tinha 21 anos, foi em 1999. Na virada ali do ano, a gente tinha ido em julho e voltamos em dezembro. Na virada do ano, a gente sentou com meu pai, com a minha mãe, e aí a gente sentou e o pai me perguntou, né? Eu acho que como todo filho recebe a pergunta do pai, o que tu vai fazer, né? Qual é a tua intenção, né? Então ali começou a transição, né, de sucessão familiar, onde eu tive a oportunidade de retornar para o Canadá para voltar a trabalhar lá. Eu tinha emprego certo lá na época, onde lá já existia deficiência de mão de obra, né, uma deficiência de mão de obra, salário lá na época $17 por hora, muito bom, né, entusiasma qualquer um. Então aí o meu pai sentou e disse assim: o que tu vai fazer? Eu digo: pai, eu sou o caçula, os outros já saíram, né, já estão tocando as suas vidas. Eu na época não estava noivo, não tinha nenhum relacionamento, e aí eu disse assim: não, eu vou permanecer contigo, vamos trabalhar, já tem genética. O meu pai começou o tambo em 72, 73, tirando leite à mão, vendendo na cidade, depois a cooperativa, né? Então o que aconteceu? Aí ele já tinha uma certa idade, isso aí meu pai hoje está com 85 anos, minha mãe já é falecida, então eu resolvi ficar. E aí o pai disse assim: bom, se tu ficar, então eu vou seguir investindo, né? Eu vou seguir investindo porque se tu vai resolver sair da propriedade, para que eu vou investir? Para quem eu vou deixar? Né? E eu acho que isso aí cabe bem, né, Guilherme? O Guilherme conhece o meu pai. Então assim, ó, a gente seguiu, aí a gente construiu um galpão, fez um espinha de peixe, canalizou o leite e seguimos com a genética do gado e tal, trabalhando com ele. Passemos por várias dificuldades financeiras, várias frustrações também, né? Várias intempéries do tempo, mas hoje eu estou com 45 anos, tenho minhas 2 filhas, tenho mais dois filhos pequenos com 3 anos e meio, um casalzinho de gêmeos, mas as meninas também, eu fiz a pergunta um dia para elas: o que vocês querem fazer? Pai, eu não sei, pai. Que hoje a era tecnológica já, né, os filhos já
pendem muito para a área técnica, a área tecnológica e não pretendem ficar muito no campo. Mas elas me disseram assim, fiquei muito surpreso, a gente quer seguir, né? Isso aí me deixou muito, muito feliz, né? Então a gente começou a trabalhar com elas. A Evelyn, ela está cursando hoje o terceiro ano de segundo grau, né? Ela é a gente contratou ela como estagiária, ela é estagiária remunerada da propriedade na questão de parte de contabilidade. Ela trabalha direto junto com a contadora, né? Essa questão contábil, burocrática, de pagamentos, folha de pagamentos funcionários, notas, juntar notas e tudo. Então é muito interessante. Ela e a minha esposa que fazem essa parte, né? Porque eu não me envolvo, eu só faço as compras e passo as notas, os pagamentos, os cronogramas de pagamento, é elas que fazem. Ela tem esse acesso. E a Emily está começando, né, e ela toca também o Smartcope, né, alimenta os dados no Smartcope, e a Emily também, né, a Emily fica mais à parte, ela está cursando o 9º ano do primeiro grau, então ela está começando, né, na parte de mais reprodutivo. A questão, parte de ver quais as vacas que tem que fazer toque, quais as vacas que tem que fazer ginecológico, né? E está começando também, até eu falei com ela, a gente sentou a questão da criação da terneira, peso, né? Controle de crescimento. Isso aí é um projeto que a gente tem agora os próximos, pela frente aí, para a gente seguir tocando. Então a gente tem que começar, como você disse, Guilherme, o produtor, ele é um pouco de tudo, né? Então a gente tem que começar a distribuir tarefas, né? E quem melhor que o pessoal da família, né? Exatamente. Então assim, eu disse para elas, eu digo, vocês têm que sair, vocês têm que estudar, mas vocês não podem perder a essência, vocês não podem perder a raiz. Da onde vocês saíram, da onde vocês têm, o que sustenta vocês, né? Então hoje a propriedade, eu tô tomando as decisões assim, que nem o meu pai tomou na época, né? E começando a investir novamente, juntamente com os técnicos da RTC, juntamente com o meu técnico Thiago, juntamente com o Michel, que está me assessorando bastante na parte de solos e produção de comida e irrigação. A gente fez um pedido de um pivô central para a gente irrigar. O meu pai plantava arroz antigamente, então ele tem uma barragem, então a gente tem água dentro da propriedade. A gente lá para a região sul, é uma região que há 3 anos aí está enfrentando problemas climáticos, né? Verão muito seco. Então a gente tem que investir na área de irrigação. Tem uma genética, uma herança genética ali do meu pai, a questão dos animais. A gente tem hoje um bom plantel, uma boa genética, né? Então a gente tem que ter uma segurança alimentar. Então a gente está investindo na parte de irrigação, né? Correção de solo. Então a gente está começando a dar os primeiros passos e elas também estão interagindo. Pai, o que é? O que tu está fazendo? O que é o corretivo do solo? O que é o análise de solo? Como é que é isso aí? Isso aí a gente conversa, eu explico para elas, né? Então, às vezes até dúvidas do Smartcope, pai, o que é isso? O que é aquilo? Ajuda aqui, como é que é? Então a gente toca nessa parte aí. Então esse foi a minha sucessão, que eu virei o sucessor e hoje eu tô querendo o sucessor para seguir o trabalho, seguir a terceira geração da propriedade. Muito bom. Agora a Emily, né, a Evelyn, que vem aí chegando, né, participando ativamente, e uma ideia muito interessante, Everton, que você relatou aí, é essa forma, né, de incluir a Evelyn, né, que já está aí concluindo o ensino médio
participando como estagiária da propriedade. Muito bacana a ideia e a iniciativa. Conta para nós, Evelyn, qual que é a tua participação, o que você enfrenta, por onde que você teve a maior afinidade de participar dos negócios? Bom dia. Então, eu acho que a parte que eu trabalho atualmente, mais ativamente, é a contabilidade da propriedade. E eu faço toda a parte, como o pai estava falando, das notas e tudo. A gente sempre tá correndo atrás, né? Porque uma propriedade é como uma empresa, a gente sempre pensa. Então, tem vários setores e às vezes tem uma pessoa só para fazer tudo. Aí a gente tem que ir se dividindo. Mas atualmente eu trabalho mais essa parte da contabilidade. O SmartCoop também, que é um aplicativo que veio para somar para as propriedades, né? É algo que a gente está aprendendo ainda e também é um aplicativo que está se formando. Então a gente está crescendo junto. E eu acho isso muito interessante, porque nunca havia visto um aplicativo assim, né? Algo que a gente pudesse crescer junto. E eu também auxilio às vezes na parte do rebanho, mais para colocar para dentro do aplicativo, que é a Emily que faz mais da parte do manual, mas às vezes eu vou a campo também. E é isso, a gente está sempre envolvido em tudo. Aí quando tem dúvida também, a gente pergunta às vezes pro técnico quando tá lá, o Thiago, o veterinário também, às vezes quando a gente tem alguma dúvida. E é isso, a gente tá tentando seguir, né? Porque eu acho que a propriedade, além de tudo, é uma história de família. E é uma história que eu não quero terminar, eu quero sempre continuar e sempre melhorar. Que legal. Bonito isso. Bonito. Emily. Bom dia. Bom, tudo que a Evelyn falou estava na minha cabeça, eu ia falar isso, né? Mas essa parte da família, eu também é uma coisa que eu não quero perder, por causa que é história, tem que ficar de qualquer jeito. Então é bom continuar depois, quando se eu e a Evelyn ficar, e depois os pequenos também, nós continuar depois que o pai não existir mais, o pai e a mãe, e para nós passar para os nossos filhos e netos, é muito interessante isso. E a questão do SmartCoop, eu gostei muito dele porque tem tudo em um aplicativo, e então tu não precisa ficar buscando em caderno e coisa. É muito, muito bom. E tá na palma da mão a qualquer momento? Sim, né? é Facilita muito bom. O operacional da fazenda? Sim, até porque nós estamos tirando as coisas dos cadernos, mas tem muita coisa antiga que nós estávamos colocando para dentro do SmartCoop, então Interessante. E o interessante disso, né, só complementando, né, que dentro da plataforma vocês estão colocando já um histórico que vocês tinham, né, e o histórico que vocês estão montando atual, os filhos de vocês vão ter acesso a isso. E vai estar tudo digitalizado, tudo dentro da plataforma. E não é difícil, né? Não é difícil mexer, não é difícil se localizar na plataforma. Se a gente precisar, por exemplo, buscar uma vaca que viveu há 20 anos atrás, a gente tem acesso assim. E os filhos de vocês vão ter acesso às vacas atuais de hoje, né? Ou aos teores de produtividade de um talhão, de uma área em específico, né? Então vejam como a tecnologia da plataforma ela está vindo também para auxiliar nesse processo de sucessão. E isso é muito interessante de nós estarmos analisando. Eu estive na propriedade deles quando as primeiras visitas lá, né, para apresentar a SmartCoop e começarem o processo ali, né, e eles me mostraram na época os cadernos, eles já tinham controle. Eles tinham tudo anotado em caderno de muitos anos, né, Everton? O Everton me apresentou os cadernos lá há uns 2 anos atrás, né, Everton, quando eu estive lá. Mas é muito bacana ouvir isso. E agora o Breno, também, Deixa eu só interromper uma coisa, um pouquinho, desculpa. Claro. Assim, ó, eu me esqueci de ressaltar. Na verdade, o meu pai, ele deu sequência, que era do meu avô, a propriedade era do meu avô. Meu avô veio da imigração alemã, que hoje esse ano, está fazendo 100 anos na Trigolândia, que é a minha região, está fazendo 100 anos. E o meu avô foi um dos fundadores, ele não veio os primeiros, ele veio na segunda leva de imigrantes
Eles vieram da região de Pelotas, de carroça, viajar de carroça, de Pelotas até a Ulha. E aí o meu avô teve 8 filhos lá, e aí então assim, ele que começou. E aí a minha mãe, né, era a caçula da família dela. A minha filha da mãe era a caçula da família dela. Então ela ficou com a propriedade porque ela ficou com meus avós. Na época, meus tios ficaram com 50 hectares de terra cada um, a minha mãe ficou com 85, porque ficou com meus avós, cuidou eles até o leito de morte deles. E a minha mãe sempre dizia assim, ó, vai ser feito da mesma forma, tu vai ficar com a mesma área e vai ter a responsabilidade de nos cuidar. Hoje ela não está mais entre nós, mas na verdade eu sou já a 3ª geração. Eu estava contando do pai porque ele começou com leite, né? Mas o meu avô começou com a propriedade, ele desbravou, ele começou com a propriedade, inclusive a casa ainda existe, que era do meu avô. Sim. A Silvana conheceu ela, né? Então assim, ó, para ressaltar, para não ficar também, contar a história dos antepassados, né? Estamos na 4ª geração. Elas estão na 4ª geração. Né, o meu avô, ele não trabalhava com leite, ele plantava milho, ele trabalhava com alfafa para enfardar manualmente para vender para cavalo de corrida. Olha aí. Né? Então assim, ele trabalhou duro, né, e comprou a propriedade, né, comprou a propriedade lá e tal. Então assim, essa é uma das histórias mais bonitas. Exato. Porque os nossos antepassados passaram trabalho para ter o que a gente tem hoje. Então isso que a gente tem que valorizar. Muito bom. Breno, conta um pouquinho para nós da tua história de transição, dos teus desafios, o que você vem enfrentando. Então, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre o assunto sucessão familiar, que é um assunto muito importante, né, que tem de assumir a relevância agora para o futuro. Então, os desafios, quando tu me pergunta isso, são inúmeros, né? Que nessa idade que a gente está, às vezes a gente passa tanta coisa na cabeça que ainda não sabe se está certo, o que vai fazer, se é melhor tu sair, é melhor tu ficar. Então, em outubro de 2023 foi quando eu pensei, assim, vou ficar, vou largar o resto que eu pensava que ia seguir e vou investir em casa, vou fazer essa sucessão e disse, vamos se arriscar. Então, os desafios, naquela vez, a gente pensava assim, e se não der certo, né? Se a gente investir, porque qualquer investimento que a gente vai fazer custa uma grana bem legal para tu conseguir fazer alguma coisa legal, né? Então a gente pensa, e se não der certo, né? Porque nessa idade, às vezes a gente fica, não sabe se tu vai querer fazer o que tu acha que dá certo, porque tu não tem uma experiência como tem os avós, os pais, né? Então, às vezes a motivação, tu não tem um certo apoio familiar, né? Então, muitas das vezes, ter um pensamento um pouco diferente é o desafio maior. Hoje, dentro de uma propriedade, os desafios são os conflitos que tem dentro de uma propriedade, né? Que certamente você também, com o teu pai, com o teu avô, com as filhas, tem alguma coisa que as filhas pensam, que querem fazer de alguma forma, você diz, não, acho que não vamos fazer desta forma, né? Então, isso é o que mais, o desafio maior, o conflito familiar dentro que acaba... a divergência de gerações. Isso, é essa questão aí. É que nem a gente mudou muito de 1 ano atrás, 2 anos atrás, para onde a gente está hoje, né? Porque a gente teve uma assistência muito maior, então, com o Guilherme, com o pessoal da Cotrijal, e aí a gente fica meio assim, né? Certamente lá atrás, eu não vou mudar esse manejo porque a vida inteira eu fiz assim, né? Eu quero fazer de certa forma, então meu pai disse, não que seja assim, né? Todo mundo, mas enfim... Tipo, esses são os desafios maiores. Tu querer fazer um manejo diferente, querer trazer alguma tecnologia para dentro da propriedade, e aí tu acaba tendo um limite, né? De tipo, isso não vai dar certo. Há 50 anos eu fiz desse jeito. Você agora com 20 anos vai querer me fazer um negócio desse que não sabe nada, sabe o que a pessoa disse. Então, acredito que isso foi o desafio um pouco maior lá atrás, quando foi iniciado. E os outros desafios que vêm acontecendo conforme o dia, a gente vai tendo contato com o técnico, a gente pergunta para que lado a gente vai, a gente entende um pouco, e aí essas plataformas de Smart Coop, esses cursos de sucessão familiar, toda essa questão, é o que te mantém na linha, né? Porque hoje, muitas vezes, a gente fica em cima de uma faca, a gente não sabe se sai, se fica, como é que é essa questão, por N motivos, mão de obra, que está cada vez mais complicado, então... É uma coisa que te frustra futuramente, porque a gente sabe que está sendo cada vez mais desafiador
essa questão de mão de obra. Então, tu quer aumentar o teu plantel, às vezes te limita espaço, mão de obra, porque as horas é 24 horas, né? Às vezes o dia precisava ter mais horas para dar conta. Então, isso, acredito que a mão de obra e os conflitos familiares são os desafios maiores, assim, que eu vejo. Pois tanta gente vai dando jeito, né? Perfeito. E, Breno, assim, ó, você jovem, tá nesse processo, tá inserido bem ativamente dentro da propriedade, né? Lidar com esse tipo de conflito, assim, e jovem, todos nós sabemos que precisa, é uma época da vida que o lazer se faz necessário, né? E assim como todas as faixas etárias, esse equilíbrio entre a vida, né, pessoal e o trabalho. Como é que você gerencia, Breno? Conta um pouquinho para nós aí, porque quando a gente conversa com jovens, é um dos fatores que leva-se muito em conta, né? A propriedade de leite, você comentou, o dia tem 24 horas, eu precisava um pouquinho mais de horas. E o jovem, às vezes, demonstra essa necessidade, né? Meu desafio de ficar na propriedade é literalmente o fato de ser constante, as 24 horas, os 7 dias da semana, enfim. Como é que tu busca esse equilíbrio entre... Hoje, acredito que o pior, digamos assim, que te mantenha isso é a comparação, né? As redes sociais estão aí. Então, a comparação é o pior gargalo que tem dentro de uma propriedade, não só de uma propriedade, enfim, em tudo, né? Em relação a tudo. Porque hoje eu posso me comparar à tua vida, que tu tem um lazer muito diferente do que o meu, então eu acho que ele está sendo muito mais feliz do que a vida dele é muito mais atrativa do que a minha. Então, hoje eu estou 100% ativo na propriedade e isso é uma questão meio complicada porque eu tenho, não que tenha uma insegurança, mas eu quero fazer tudo. Então, hoje eu sou o primeiro a acordar e o último a dormir porque eu gosto de fazer tudo. Não que os outros não saibam fazer, mas eu tenho que fazer, sabe? Então, eu tenho esse problema com distribuir tarefa dentro de uma propriedade. Que é uma coisa que eu tenho que aprender muito ainda porque... Jesus amado, ontem eu estava vendo que eu fiquei 35 minutos sentado, o restante, tipo assim, é só em função, né, o plantel vai aumentando, então a gente não tem mão de obra, então é só eu, meu pai e minha mãe, são nós três, então ontem meus pais vieram para cá, fica tudo ao serviço, não me importa, porque eu não me importo de fazer isso, eu não me vejo fora das vacas, eu sempre digo, hoje eu também tá aqui, já estava olhando a câmera para ver como é que estavam as vacas, se estava deitada, se não sabe como é que estava o negócio, então... Essa comparação é uma coisa muito complicada que eu tinha em 2023, que era quando eu era um pouco mais novo, do tipo, se tal fulano vai em tal festa, eu tenho que ir em festa também. Se vai, sabe? Então era essa questão que eu me incomodava mais lá atrás. Mas assim, pois agora então vamos ligar o negócio de uma vez, né? Então cada um tem que seguir a sua vida, enfim. Hoje eu não me vejo fora das vacas. Hoje ficar fora das vacas, um dia... já começo a ficar doente, né, que eu tenho que estar lá, então eu não me incomodo, assim, é necessário ter um lazer, porque hoje eu sou solteiro, não tenho ninguém, assim, é uma paz tranquilamente, tá? Prioridade. As prioridades, eu tenho 130 vacas, né, então essas são, meu relacionamento é elas, eu dou a minha atenção para elas, então o meu lazer é com elas, mas pensando em futuramente, né, que a gente sabe que ter também uma companhia é muito interessante e legal, né? Acho que esse é o sentido também. Mas a gente vai pegando. Tem que gostar de vaca, Breno. Exatamente. Hoje Pré-requisito. Hoje tu ficar em casa, tocar, né? Tu tem que... Não pode ser só para amadores, né? Tu tem que... É um negócio. Tem muita coisa que tem... para ter uma propriedade ativa... precisa estar ativamente lá, né? Então, hoje tu tá em casa, tu não pode se importar com o horário, tu sabe que tu tem que levantar às 3 horas da manhã, fazer um parto, ajudar a auxiliar uma vaca, tu tem que levantar porque sabe que é perdas, então o gostar de vaca é muito importante e que ter a calma nesses momentos de lazer, no final de semana que tu podia estar viajando, num dia que chove o dia inteiro, tu queria estar dormindo e tu sabe que não dá para fazer isso, então, mas isso é o que conforta. Uma vaca que vai parir na ser fêmea já conforta o dia, assim, já tirou, tudo certo. Já é que eu ponho. Mas uma das coisas que eu já tenho um pouquinho mais de idade, hoje a gente vê e a gente já deu muita cabeçada na vida. E uma coisa que eu digo e deixo para os jovens hoje é o seguinte:
assumam as suas decisões. Que nem o Breno estava falando, arquem com as suas decisões, que é uma das coisas mais importantes. Que assim, ó, se deu errado sou eu, se deu certo sou eu, se deu errado, foi o técnico, foi fulano, foi o tempo. Não, a gente toma as decisões, a gente tem que arcar com as decisões. É isso que lá atrás eu fiz 3 semestres de veterinária, né? Então era aquela loucuragem que o Guilherme sabe, que Jesus não tinha tempo para nada, né? Fazia tudo correndo. Então essas tomar decisão e arcar com as consequências é muito importante. Então nem sempre tu vai ter os melhores resultados, né? E não é nesses resultados ruins que tu abandona tudo. Às vezes dá vontade de vender fora tudo, né? Vender fora. Dá vontade mesmo. Mas são momentos, pequenos detalhes que te motivam mais, né? Então, hoje a gente está tocando do jeito que dá e que tem que ser tocado, a gente tem aí os resultados, então tem que arcar com as consequências e vai até o final. Se der certo, fui eu, e se deu errado também fui eu, pelas estratégias que foram tomadas. Então, se deu errado, a gente vai buscar apoio para tomar novas estratégias, para se erguer novamente. Volta para frente, não tem muito o que fazer. Isso aí já passou várias vezes por mim, decisões erradas que eu tive que tomar, que me custaram muitos anos de trabalho, mediante as decisões, em vez de na verdade, tenho a propriedade, eu tenho funcionários que tocam o tampo, e eu inventei plantar soja. Um pouco antes da época que o pessoal ganhou dinheiro com soja. Eu entrei na hora errada. Então eu tomei a decisão contrária até pelas ideias. Minha afinada mãe disse assim: filho, não, toca o que é teu. Não, mas eu tenho que... É um extra, é isso, aquilo. Dei, como ditado que diz, dei com os burros na água, 9 anos parcelando dívida, E no final ao invés o leite acaba pagando tudo. Né? E aí o leite acaba pagando, tá pagando. Então assim, é errando que se aprende. Infelizmente eu tive que pagar caro para aprender, né? Mas os erros, que nem ele falou assim, é os erros que a gente comete nas decisões, a gente arca, a gente aprende, né? Mas infelizmente a gente tem que pagar caro por eles. Mas a hombridade de assumir a responsabilidade dos erros é superior a tudo. Ela é superior a tudo, né? É o amadurecimento da vida pessoal. Exatamente. Bom, é maravilhoso ficar escutando aí a experiência de cada um de vocês, e fiquei surpreso e contente com o que eu escutei, porque assim, se a gente analisar a sucessão, a Evelyn tem um livro aberto, uma página em branco. Você, Breno, já está escrevendo um pouquinho dessa trajetória, vocês também, e talvez é aí que acontece a questão dos conflitos entre as gerações, porque o Everton já vem com a sucessão, está escrevendo a história dele, e vocês estão iniciando, né? Então, você tomou muitas decisões, acertou, errou e foi aprendendo, e assim que as coisas vão acontecendo, e assim vai ser com os demais. E eu vejo assim, uma palavra que tocou ali quando a Evelyn falou, foi a questão de empresa, que talvez a propriedade no passado, o familiar daquela forma, e é o que a época, né, oferecia, e também as demandas. Hoje a gente já tem aquele olhar empresarial. Então, fazendo esse gancho que tu falaste também, a questão do olhar gestor, daqui a pouco vai ter que olhar para a mão de obra, delegar essa mão de obra, apoiar, treinar, né? A mesma coisa, vocês podem estar passando por isso, depende do tamanho da escala de produção, né? Mas nesse conjunto que vocês estão aí, eu vejo também que o projeto se encaixa muito bem em 2 objetivos. Tem vários, mas o primeiro que eu pontuaria é o seguinte: a gente vai conseguir dar uma oportunidade de vocês estar assistindo esse curso com a vivência de campo. Porque hoje a gente vai estudar lá, tem toda a parte teórica, né, os professores, o colégio agrícola, a faculdade, mas muitas vezes a gente não acaba tendo a vivência de campo.
E às vezes a gente tem muita evidência de campo, mas precisa de uma base teórica para tomar as decisões, ou pelo menos fazer uma análise crítica e tentar minimizar o que o ambiente nos traz hoje, como as estiagens, minimizar os erros. As consequências dos erros. Os erros vão acontecer. Eles vão acontecer. Mas a consequência dos erros pode ser minimizada. E a gente vai conseguir atingir por ter uma equipe que vivencia o dia a dia no campo, que vai trazer esse teórico, mas principalmente a prática de quem está vendo em diversas propriedades, em diversas regiões, que a gente tem que olhar, e tentando passar assim, ó, a receita de bolo ela não existe, porque cada propriedade tem suas características. Mas aquela vivência ali vai estar, vamos dizer, então, esses jovens aí que vão participar do projeto vão ter uma oportunidade ímpar, né, que vai nortear eles para um futuro com um pensamento de ser gestor. E além, Néder, e a aproximação com uma instituição, né, que é a CCGL, com a estrutura. Então, assim, somando isso que o Éder coloca, eu incluiria que a aproximação, vocês estarem perto das cooperativas, da central, porque é a casa do produtor, né? Vocês são os donos do negócio. Então, assim, a CCGL estando junto nesse processo, assim, eu vejo que é a porta que o Breno, que a Emily, que a Evelyn tem de estar dentro, participando da cooperativa. E nós vamos construir isso muito abertamente, né, Guilherme? Que é com a contribuição de vocês, junto nas aulas, a interação com outras famílias, realidades. E nisso tudo vai nascendo as ideias para que sejam colocadas em práticas, né? E além de futuros gestores das propriedades, fazendo parte do sistema, são o futuro das próprias cooperativas. Os conselheiros, das direções que vão ser formadas nos próximos 20, 30 anos. Outra coisa que eu vejo muito é assim, ó, hoje, do tempo do meu pai, mudou muito a questão de burocracia também. A questão de burocrática de documentos, impostos, tem que estar com de questão funcionários, tem que estar com empresas, contratadas empresas. Então isso tudo tem que ter alguém por trás, porque vence prazos. Às vezes o produtor, que nem ele diz, eu estou trabalhando lá e isso aí passa por mim também, porque assim, o que acontece? Tu tá trabalhando e aí acontece, tu tem o dia a dia, eu tenho que adubar uma pastagem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar das vacas, eu tenho que tratar, eu tenho que fazer isso. Daqui a pouco venceu um boleto, venceu isso, venceu aquilo, e lá vai juros, já vai dinheiro. Então assim, tem que ter uma pessoa que nem a Evelyn hoje está na minha propriedade, tem que estar cuidando da parte burocrática, né? E uma das coisas que eu digo na questão técnica, que eu sempre vejo assim, tem muitos produtores, pelo menos na minha região, tem muitos produtores que não aceitam uma conversa técnica, fecham as portas para o técnico. Exato. O técnico não vai estar do lado do produtor. Isso aí eu acho assim, eu acho que ele vai nos produtores que dão entrada, né? Isso aí eu acho que o produtor que quer crescer, que quer assistência, ele recebe. O que não quer, ele não vai ser do lado para receber. E uma das coisas que eu vejo e sempre digo para todo mundo é assim, o técnico é o cordão umbilical, o elo de ligação entre o produtor e a sua cooperativa ou a sua empresa, que nem tipo a CCGL, né? Ele é o cordão umbilical que leva a informação, né? Leva o alimento, leva a informação pro produtor crescer, né? Sem isso, quando não tem o cordão umbilical, tu tem que caminhar pelas próprias pernas, ou tu aceita ou tu não aceita, né? Guilherme. Perfeito. Colaborando com a fala de vocês, eu estava aqui me arrepiando, na verdade, porque são depoimentos lindos, realmente, né? Tanto o que a Evelyn comentou quanto o que o Bueno comentou, o escopo do nosso curso ele foi montado justamente para responder algumas dessas dores, né? Por exemplo, o Bueno comentou da dificuldade de delegação. Então, o nosso último módulo lá do curso vai ser focado em gestão de pessoas, né, Everton? Para nós entender perfil, entender geração, entender como lidar com esse processo de transição
de passar o bastão de um pai para uma filha, de um pai para um filho, né? Entender o processo de como lidar com um funcionário, porque, como a Evelyn comentou, é uma fazenda, mas é uma empresa. Exatamente. E todos são pessoas, né? Todos são pessoas, todos têm uma vida. E todo esse processo é tocado por pessoas, né? Então a gente quer trazer isso para esses jovens, essa noção de gestão de pessoas, né? Da dificuldade de delegar, né, Bueno? Para tirar um tempo para ti, para descansar a cabeça, descansar o corpo também, né? Então, assim, tentar responder esses porquês. Talvez não vamos solucionar o problema no geral, mas a pulguinha atrás da orelha, a informação, né? A prática, a experiência, né? Então, a gente vai conseguir responder isso. Como a Evelyn comentou, né? De ser uma empresa, trazer toda a parte também de gestão financeira do negócio, né? Como tu comentaste, o leite acaba pagando muita coisa e a gente não vê, né? Então, trazer essa noção para os jovens. Então, não é somente a parte técnica dos pilares do leite, mas também assuntos fundamentais de gestão de uma empresa, de gestão de pessoas, no geral. Principalmente, Guilherme, assim, a gestão de pessoas. Tu saber, tu te colocar no lugar de um funcionário. Eu sou patrão, eu tenho 3 funcionários de carteira assinada. Então, assim, tu saber a necessidade de tentar entender o funcionário, porque assim, todo ser humano, primeiro de tudo, né, que eu aprendi até hoje, todos nós somos suscetíveis a erros e temos defeitos, né? Ninguém é perfeito, né? Então, tu vê as coisas boas e as coisas ruins de cada pessoa e tentar colocá-lo no melhor lugar, né? Eu tenho um funcionário que detesta graxa. Ele não pode ver graxa, mas ele adora vaca. Ele adora vaca, é o meu tombeiro, né? Ele tem paixão por vaca. Então o que acontece? Ele se enerva se botar graxa, né? Eu tiver que engraxar o equipamento. E tem outro ao contrário. Então, assim, tu saber colocar as pessoas no lugar certo. E delegar no momento certo. Delegar e tentar interpretar. Isso é humano, né? Bom. Porque muitos produtores, muitas vezes, que eu vejo, querem tirar o sangue do funcionário e não se colocam no lugar dele. Exato. Eu acho que tem que ter essa compreensão também. Muito aprendizado, muito crescimento, né? Nós ficaríamos aqui com certeza um tempo muito maior falando, explorando sobre todas as necessidades e aprendizado aí. Mas que exemplos inspiradores vocês trouxeram aqui para nós hoje. Breno, eu acho que eu te ouviria muito mais tempo aí. Nós vamos ter que marcar outras conversas, né, também. Por mim, só marcar o horário, bem tranquilo, tá? Porque muito bom te ouvir. Você tá, né, inserido totalmente no negócio, tá tomando decisão, tá aí com já dificuldade também com os desafios de tocar realmente uma propriedade. Não sei se tu tens mais alguma colocação para nós encerrando aqui. Eu só queria ressaltar essa importância que a gente tem com uma relação técnico-cooperativa com propriedade. Eu falo lá em casa mesmo, porque eu fico muito voltado ao serviço, né, ao manejo. Então muitas vezes não consigo participar do fórum, que é coisa muito importante, a reuniões e coisa arada, em virtude do estar inserido 100%, né, não deixar aqueles horários estar lá. Então é muito importante tu estar ligado diretamente com essas pessoas capacitadas, então como o Guilherme, o pessoal da Cotejal, toda a equipe lá, a Ana, tá, enfim, que está diariamente quase, né, virtualmente, mas semanalmente lá com nós. E aí, para o crescimento, para a evolução da propriedade, isso é muito importante, essa intimidade profissional que a gente tem, que eles ficam sempre dispostos a trazer novas tecnologias para dentro da propriedade. Isso então, pessoal. A Silvana comentou, né, nós precisaríamos de mais tempo para falar sobre esse assunto. Eu acho que se não tivéssemos aí já próximo ao meio-dia, né, iríamos à tarde aí conversando. Eu não sei se o Breno consegue consegue deixar as vacas mais um tempo, né, para conversar com você. Mas ele pode ir lá em Cruz Alta no estúdio para a gente conversar mais um pouquinho. Com certeza, é um prazer. Muito obrigada, então, pessoal, muito obrigada.
por terem vindo lá da campanha, né, lá de Ilha Negra, para conversar conosco um pouquinho. Muito obrigada, Silvana, ao Guilherme, ao Éder. Então, eu vou deixar agora um espaço para as considerações finais de cada um de vocês. Bom, eu posso começar aqui agradecendo. Agradecer de coração vocês aí por esse momento, por esse espaço, por conseguirem encaixar aí na programação da feira junto também, né, que a gente sabe que a feira é bem movimentada e tem muita novidade para acompanhar aí. Muito obrigada de coração, obrigado por virem fazer parte desse programa. Esperamos que nos venha encontrar lá em outubro, novembro, né, Guilherme, na CCGL, que a última aula nós vamos buscar com que ela seja presencial e estaremos aí juntos durante todo esse percurso buscando melhorar. Né, ajustar aulas, programações, conteúdos, enfim, vamos estar junto com vocês para buscar essa formação. De coração, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo, Breno, Emily, Evelyn, Everton, muito obrigado mesmo. Posso falar um pouquinho? Agora com vocês, cada um agradeça. Não, eu só queria agradecer a CCGL, em nome da Silvana, do Guilherme e do Éder, e de toda a rede técnica que sempre não mede esforços de estar sempre tirando as dúvidas, auxiliando na propriedade, né? Porque assim, que nem eu disse, o técnico ele é o cordão umbilical, então ele é uma peça-chave. Eu, produtor, Everton, vejo isso, né? Que a gente tira muitas dúvidas, né? Parabéns pelo programa, parabéns pela ideia, Guilherme, pelo apoio da CCGL nesse programa. Eu acho que foi uma boa ideia, né, de formar gestores, porque hoje a questão dos jovens ir para a cidade e não retornarem é muito grande. Então, inverter, saber os valores, né? Parabéns ao colega aí, produtor, né? E vamos seguir na batalha, né? Vamos seguir na batalha, estamos aí. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Bom, agradecer pela presença de vocês, né? Agradecer por acreditarem também no curso, no projeto, né? Esse curso, ele é um piloto, digamos assim, né? Então, o retorno de todos esses jovens e de todos vocês que estão nos escutando nesse podcast, ele vai ser muito importante para essa construção constante e um processo sempre de melhoria constante, né? Um processo de buscar sempre aperfeiçoar aquilo que a gente está fazendo para justamente, né, preparar esses jovens, preparar esse processo de transição e aprender muito com vocês, né? Então, o grande objetivo realmente é pegar todo esse conhecimento técnico que toda a equipe da CCGL tem, né, e poder transferir isso de uma forma realmente rápida e eficaz, né, através desse encontro. E como a Silvana comentou, né, lá no último módulo, né, no formato presencial, para nós realmente criar um network muito grande e levar vocês também para dentro da fábrica, para dentro da cooperativa, que é, de fato, a casa de vocês também. Meu muito obrigado e qualquer coisa, fico à disposição de todos vocês. Bom, agradecer também a oportunidade de estar aqui, Pedro, Evelyn, Everton. Sempre é uma grande satisfação escutar o produtor, o que a gente aprende dia a dia. Às vezes tem aquela sensação que é o técnico que vai levar um conhecimento e de fato ele está sempre buscando, mas a gente na assistência técnica aprende muito com o produtor. Então, o parabéns vai a vocês. E esse curso nada mais é que um objetivo, mas principalmente uma função, né, que a CGL tem com os produtores, né, para tentar construir os produtores do futuro e fortalecer cada vez mais o sistema cooperativo, né? Como comentei antes, vocês são os futuros gestores e também os futuros líderes do sistema cooperativo. Então, esse curso vai cair muito bem, vai cair como uma luva, vai falar um ditado assim, e a gente espera aí que
que esses jovens sucessores, né, saiam lá em outubro, novembro, mais capacitados do que estão entrando aí, né, nesse mês, e contem com a gente. A gente está sempre à disposição aí, no técnico que está no front, mas a gente aqui também na CGL está sempre disponível para tentar ajudar, né, da melhor maneira possível o desenvolvimento das propriedades de vocês. Muito obrigado. Só para finalizar, gostaria de agradecer a toda a equipe da CGL e dos técnicos por sempre ter o carinho e o cuidado de preparar essas formações para a gente, que é tão importante, né? Porque às vezes a gente não tem tanto o tempo e a dedicação de procurar aquilo que realmente é necessário, né, para o nosso futuro. Então, obrigada a todos. Breno. Não, eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um assunto que é muito importante e que muita gente tem que ter um conhecimento sobre o que é ter uma propriedade, que não é muito fácil, e que antigamente falavam que ser do interior, ter uma propriedade era uns colonos lá do fundo da grota. Então está sendo cada vez mais desafiador e que não é fácil, é que nem uma empresa, que nem ela disse. Então é muito importante ter pessoas como vocês, esses bate-papos, que abrem a mente, às vezes, de conhecimento, né? Algum assunto que ele é desconhecido. Então, muito obrigado mais uma vez. Bom, eu só tenho que agradecer, obrigado pelo convite. Eu não falei muito, mas eu escutei bastante, gostei muito. Esse foi meu primeiro podcast, então eu gostei muito de ouvir todos. E espero que eu seja uma boa sucessora, né? Já está sendo. Está sendo. Já está sendo. Então tá. E é isso. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada também para ti que nos acompanhou aí através do YouTube da Rede Técnica Cooperativa. Quiser assistir novamente esse episódio, nos levou aí na carona do carro, quiser nos acompanhar também no Spotify, em breve esse episódio vai estar disponível lá no nosso canal no Spotify. Aproveita e segue a Rede Técnica Cooperativa no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. E continua por aí, nós voltamos ao vivo logo mais aqui na Expo Direto Cotrijal. E até amanhã, último dia de feira, continuaremos por aqui, trazendo sempre informações e episódios ao vivo direto da feira. Até mais!